Você já parou para pensar no que é colocar o mundo de outra pessoa antes do seu, todo santo dia, sem ter com quem dividir o peso ou a alegria dessa escolha? No Brasil, são mais de 11 milhões de mães que criam seus filhos sozinhas. 11 milhões. E somam aí os pais que também encaram essa jornada. São verdadeiros exércitos silenciosos, travando batalhas diárias, muitas vezes invisíveis aos olhos da maioria. Oi, gente! Hoje a gente não vai falar de estatísticas frias, mas de vidas, de corações que batem em dobro, às vezes em triplo. Vamos falar sobre heróis anônimos da vida real, os pais e mães solo do nosso Brasil. A monoparentalidade, esse nome que até soa meio distante para uma realidade tão cheia de calor e também de tanta luta, é um tipo de família que só cresce. E com ela, claro, crescem os desafios. Aqui no Brasil, essa realidade tem rosto e é majoritariamente feminino. São mais de 11 milhões de mulheres que são as únicas responsáveis por seus lares e seus filhos. Mães que, na sua maioria esmagadora, quase 90% das que se tornaram mães solo na última década, são negras. Mulheres que encaram não só a falta de um companheiro ou companheira, mas um verdadeiro labirinto de obstáculos emocionais, sociais e financeiros. E, embora sejam menos, existem também os pais solo, homens que quebram estereótipos e aprendem na pele o que é paternidade integral, muitas vezes depois de perdas ou separações bem dolorosas. A jornada é puxada, viu? Falamos de uma sobrecarga que vai muito além do cansaço físico. É o peso de ser a única pessoa responsável pela educação, pelo sustento, pelo amparo emocional dos filhos. É aquela solidão que aperta mesmo quando se está rodeado pelo amor dos pequenos. A constante incerteza sobre o amanhã e o medo de não dar conta, de não ser suficiente. E para muitas mães, essa caminhada é ainda mais difícil por causa da violência de gênero, do abandono paterno, que é a principal causa da criação solo por mulheres, e de um racismo estrutural que fecha portas e aprofunda as desigualdades. Hoje, a gente vai conhecer um pouco mais dessas histórias não contadas, de pura coragem e resiliência. Mas não vamos parar só na denúncia, não. Queremos olhar para frente, pensar em caminhos e construir pontes para um futuro onde esses heróis e heroínas não precisem mais lutar sozinhos. Por trás de cada número tem uma história. Histórias de gente que abre mão de muita coisa, de uma força que a gente nem sabia que tinha e que aparece no limite, de um amor incondicional que vira bússola. Vamos conhecer algumas dessas jornadas. Mariana. A força da resiliência em meio à tempestade. Mariana tem 35 anos e 2 filhos, o Lucas de 10 e a Sofia de 6. Ela se tornou mãe solo depois de um divórcio bem difícil, com muita violência psicológica. No começo, o medo era paralisante. Medo de não conseguir pagar as contas, de falhar como mãe, de se entregar à tristeza que teimava em bater na porta. Teve dia, ela conta com a voz embargada, que eu só queria sumir. A sensação de estar completamente sozinha com 2 vidas dependendo de mim era esmagadora. A Mariana é uma entre tantas mães solo que passaram por relacionamentos abusivos e que carregam cicatrizes emocionais que tornam o dia a dia ainda mais pesado. A história da Mariana é a de muitas mulheres negras no Brasil, que são maioria entre as mães solo e ainda enfrentam um monte de barreiras no mercado de trabalho, com salários mais baixos e menos chances de emprego formal. Ela se vira em 2 empregos informais para garantir o sustento da casa. A culpa por não passar mais tempo com os filhos é uma sombra constante, junto com o cansaço físico e mental que não dá trégua. Tem dias que eu chego tão acabada que só consigo dar um beijo de boa noite neles. E aí vem a culpa, né? A gente se sente inadequada, como se nunca fosse o suficiente. Ela desabafa. Esse sentimento de não ser boa o bastante e a sobrecarga emocional são muito comuns, como vários especialistas já mostraram. Mas no meio do caos,
Mariana achou uma força que nem sabia que tinha. Começou a participar de um grupo de apoio online para mãe solo e lá encontrou acolhimento e a certeza de que não estava sozinha nas suas lutas. Ouvir outras histórias, poder falar das minhas angústias sem ninguém me julgar, isso me deu um gás novo. Vi que a minha batalha era a de muitas e que juntas a gente era mais forte. A resiliência da Mariana floresceu nessa troca, na descoberta de que a sua vulnerabilidade também era a sua força. Ela aprendeu a pedir ajuda, a comemorar as pequenas vitórias e a se perdoar pelas falhas que, vamos combinar, todo mundo comete. Hoje, ela sonha em voltar a estudar, em dar um futuro melhor para o Lucas e para a Sofia, mas mais que tudo, em mostrar para eles o poder da perseverança. Carlos, redescobrindo a paternidade e quebrando barreiras. Carlos, 42 anos, virou pai solo do Pedro, hoje com 8, depois que sua esposa faleceu de repente. O luto foi terrível, mas ter que cuidar do filho deu um impulso para ele seguir em frente. No começo, eu não sabia nem por onde começar, ele confessa. Eu era aquele pai de brincar, de dar um suporte, mas as tarefas do dia a dia, o cuidado mais detalhado, tudo isso era com a minha esposa. Tive que aprender na marra, errando e acertando. A história do Carlos mostra bem os desafios que os pais solo enfrentam, precisando muitas vezes superar aqueles velhos estereótipos de gênero e assumir papéis que a sociedade ainda acha que são só das mulheres. A insegurança era uma constante. Será que estou fazendo certo? Estou conseguindo suprir a falta da mãe do jeito certo? Carlos conta que o mais difícil foi lidar com as questões emocionais do Pedro e com as dele mesmo. Explicar a ausência, consolar a saudade e ao mesmo tempo lidar com a minha própria dor foram os momentos mais desafiadores. Ele lembra. Ele procurou ajuda profissional para ele e para o filho, e essa foi uma decisão que fez toda a diferença. No trabalho, Carlos também teve suas dificuldades. Precisou de mais flexibilidade, o que nem sempre foi bem visto. A sociedade, muitas vezes, não está preparada para ver o pai como o cuidador principal. Mas Carlos não se abateu. Com o tempo, ele e Pedro construíram uma nova rotina, uma nova dinâmica familiar, baseada em muita conversa, cumplicidade e amor. Ser pai solo me transformou, ele diz. Descobri uma capacidade de amar e de cuidar que eu não fazia ideia que tinha. É uma jornada de redescoberta o tempo todo. Hoje, Carlos participa ativamente da vida escolar do filho, organiza os lanches, conta histórias para dormir e não tem o menor receio de demonstrar afeto. Ele virou um exemplo na sua comunidade, mostrando que cuidado e paternidade de verdade não tem gênero. Ana Lúcia. A luta invisível da avó que se torna mãe novamente. A história de Ana Lúcia, de 58 anos, é daquelas que a gente raramente vê nos holofotes, mas que se repete em muitos lares brasileiros. Ela se tornou a principal cuidadora dos seus 2 netos, João de 7 e Clara de 5, depois que sua filha enfrentou problemas sérios de saúde mental e dependência química. Embora ela não seja, tecnicamente, uma mãe solo do jeito tradicional, Ana Lúcia vive a realidade da criação solo na prática, assumindo todas as responsabilidades por criar as crianças. Eu já tinha criado minha filha, achei que minha fase de trocar fralda e me preocupar com escola tinha passado. Ela conta com um sorriso cansado. Mas a vida prega cada peça na gente. Quando vi meus netos precisando de mim, não pensei 2 vezes. A sobrecarga para Ana Lúcia é gigantesca. Além das limitações que a idade traz, ela enfrenta dificuldades financeiras, já que a aposentadoria mal cobre as despesas da casa e as necessidades das crianças. A falta de uma rede de apoio formal é um obstáculo enorme. O preconceito também aparece. As pessoas olham torto, cochicham, acham estranho uma avó estar no portão da escola todo dia, participando de reunião de pais. Ela relata. Ela sente falta de políticas públicas que amparem avós cuidadoras, que reconheçam o papel fundamental que elas têm.
A batalha emocional de Ana Lúcia é silenciosa. Ela se preocupa com o futuro dos netos, com a saúde da filha e com a sua própria finitude. Quem vai cuidar deles se eu faltar? Zrenia é uma pergunta que a assombra. Apesar de tudo, o amor pelos netos é o que a move. Eles são a minha alegria, a luz da minha casa. Por eles, eu enfrento o que for preciso. A história de Ana Lúcia é um lembrete da imensa diversidade dos arranjos familiares e da necessidade urgente de um olhar mais atento e sensível para todas as formas de cuidado. Essas são só algumas pinceladas do quadro complexo que é a vida dos pais e mães solo no Brasil. Cada história é única, mas todas elas têm em comum fios de resiliência, de sacrifício e de um amor que desafia qualquer obstáculo. Suas batalhas diárias são, na real, a jornada do herói moderno, travada longe dos aplausos, mas com uma bravura que merece todo o nosso reconhecimento. As histórias da Mariana, do Carlos e da Ana Lúcia não são casos isolados, de jeito nenhum. Elas são um espelho da realidade de milhões de brasileiros. A criação solo no Brasil é atravessada por questões estruturais muito profundas, que vão bem além do individual. Um dos fantasmas que mais assombra é o da sobrecarga financeira. Muitas mães solo, por exemplo, precisam sustentar a família com um único salário e muitas vezes em empregos informais, ganhando pouco. Para você ter uma ideia, dados do IBGE mostram que mais da metade das famílias chefiadas por mulheres com filhos vivem abaixo da linha da pobreza. E esse número é ainda mais alarmante quando a gente fala de mulheres negras. A dificuldade de conciliar o trabalho com os cuidados dos filhos é uma constante. E a falta de creches em tempo integral, acessíveis, só piora tudo. Muitas mulheres acabam largando suas carreiras ou aceitando empregos precários para dar conta da jornada dupla, tripla. Já a trajetória profissional dos homens, ao contrário, raramente é afetada quando os filhos nascem. A saúde mental desses pais e mães é um capítulo à parte e super importante. Solidão, estresse crônico, ansiedade e depressão são companheiros frequentes. Aquela ideia romantizada da mãe guerreira ou do pai herói muitas vezes acaba escondendo a vulnerabilidade e a exaustão, e isso impede que eles busquem ajuda. A pressão da sociedade para ser um pai ou mãe perfeito é esmagadora, ainda mais quando não se tem com quem dividir as angústias e as pequenas derrotas do dia a dia. Para os pais solo, o desafio adicional pode ser quebrar aquela ideia de que demonstrar emoção ou pedir ajuda é sinal de fraqueza. O preconceito e o estigma social também deixam marcas doídas. A família com um só pai ou mãe ainda é, por vezes, vista como incompleta ou desestruturada. Mães solo, principalmente as mais jovens, ou as que tiveram filhos fora de um casamento, podem enfrentar julgamentos e olhares de reprovação. Pais solo podem ter sua capacidade de cuidar questionada, como se carinho e atenção fossem coisas só de mulher. Esse estigma todo dificulta a criação de redes de apoio e só aprofunda o isolamento. E o que dizer da falta de uma rede de apoio que funcione de verdade? No Brasil, 72,4% das mães solo vivem apenas com seus filhos, sem poder contar com uma rede de apoio por perto. A família estendida, que tradicionalmente daria um suporte, muitas vezes também enfrenta suas próprias dificuldades ou então reproduz julgamentos. Amigos podem se afastar sem entender a dimensão das novas responsabilidades. A falta dessa rede sobrecarrega ainda mais quem cria os filhos sozinho, que se vê sem ter com quem contar em momentos de aperto, seja para uma emergência médica do filho ou simplesmente para ter alguns momentos de respiro. O abandono paterno é uma ferida aberta na nossa sociedade e uma das principais causas da sobrecarga materna. Milhões de crianças crescem sem o nome do pai na certidão de nascimento, o que reflete não apenas uma ausência afetiva, mas também a sobrecarga financeira e emocional jogada nas costas das mães.
A lentidão e a burocracia da justiça para garantir o pagamento de pensões alimentícias ou para mediar questões de guarda também contribuem para o desgaste e para a sensação de desamparo. E a questão racial ainda piora esse cenário. Como a gente já falou, a maioria das mães solo no Brasil é negra. Elas enfrentam o que chamamos de interseccionalidade de opressões. O racismo e o machismo se somam, resultando em menos acesso à educação de qualidade, piores condições de moradia, maior exposição à violência e mais dificuldade para conseguir um emprego formal. Os lares chefiados por mulheres negras com filhos pequenos estão entre os mais vulneráveis à pobreza extrema. Então, percebe? A batalha emocional e social dos pais solo no Brasil não é só uma questão de aguentar firme individualmente. É um problema social complexo que exige um olhar atento e respostas de todos nós. As dificuldades que esses heróis anônimos enfrentam são um sintoma de desigualdades estruturais que precisam ser combatidas para ontem. Mostrar as lutas é muito importante, mas a gente não pode parar por aí. Precisamos construir pontes para um futuro onde pais e mães solo não tenham que carregar o mundo nas costas sozinhos. A mudança é possível e começa com ações concretas, em várias frentes. Políticas públicas de verdade. O dever do Estado. O Estado tem um papel importantíssimo na criação de um ambiente mais justo e acolhedor para as famílias que têm só um pai ou mãe. Isso começa, em primeiro lugar, com a ampliação urgente da oferta de creches e escolas em tempo integral, públicas e de qualidade. Essa medida é chave para que mães e pais solo possam trabalhar com a tranquilidade de que seus filhos estão seguros e bem cuidados, além de ajudar no desenvolvimento completo das crianças. Políticas de transferência de renda específicas e que realmente ajudem. Famílias monoparentais em situação de vulnerabilidade são urgentes. O Bolsa Família, ou qualquer programa que venha depois, precisa ter um olhar especial para esses lares, reconhecendo que eles são economicamente mais frágeis. Durante a pandemia, o valor dobrado do auxílio emergencial para mãe solo foi um reconhecimento importante, mas a gente precisa de medidas permanentes. É essencial facilitar o acesso à saúde física e mental de forma prioritária e gratuita. Isso inclui acompanhamento psicológico e terapia para pais, mães e também para as crianças, que podem sofrer com a ausência de um dos pais ou com as tensões do ambiente familiar. Programas de qualificação profissional e incentivo à contratação de mães e pais solo podem fazer uma diferença enorme. É preciso criar jeitos de combater a discriminação no mercado de trabalho e de promover a entrada dessas pessoas em empregos formais, com salários dignos e direitos garantidos. Flexibilizar horários, quando possível, e dar apoio para que possam continuar os estudos também são medidas muito bem-vindas. Acesso à justiça rápido e humano. O sistema judiciário precisa ser mais ágil e eficiente na hora de garantir os direitos das famílias com um só responsável. Isso quer dizer desburocratizar e ampliar o acesso à defensoria pública em todas as cidades. Para que mães e pais solo possam buscar o reconhecimento de paternidade, a definição de pensão alimentícia e a resolução de conflitos de guarda de forma rápida e menos desgastante. Precisamos encontrar formas de cobrar o cumprimento das obrigações dos pais ausentes com mais pulso firme. Combate ao preconceito e desconstrução de estigmas. Mudar a mentalidade da sociedade é um pilar essencial. A gente precisa de campanhas de conscientização amplas e contínuas para desromantizar a maternidade e a paternidade solo, mostrando a realidade das dificuldades que eles enfrentam, sem deixar de valorizar a força e a resiliência. É preciso combater o estigma de que famílias com um só pai ou mãe são incompletas ou problemáticas, promovendo o respeito pela diversidade dos arranjos familiares.
A mídia, as escolas e as instituições têm um papel fundamental nessa desconstrução. Fortalecimento de redes de apoio comunitárias. Ninguém deveria ter que enfrentar essa jornada completamente só. É muito importante incentivar e apoiar a criação de redes de apoio comunitárias e grupos de suporte emocional, tanto presenciais quanto virtuais. Esses espaços permitem a troca de experiências, o acolhimento, o fortalecimento mútuo e, muitas vezes, a organização para buscar soluções práticas para problemas comuns, como criar sistemas de cuidado compartilhado entre famílias. Iniciativas como a da APEMAS, Associação Pernambucana de Mães Solteiras, ou perfis como o @maesolo.oficial mostram o poder transformador dessas redes. Coletivos e ONGs que oferecem suporte jurídico, psicológico e capacitação profissional também são vitais e merecem mais visibilidade e investimento. Responsabilidade compartilhada. O papel da sociedade e das empresas. A responsabilidade pelo cuidado das crianças não deve cair só nos ombros de uma única pessoa. A sociedade inteira precisa se conscientizar de que criar filhos é uma tarefa de todos nós. Isso se traduz em atitudes simples no dia a dia. Oferecer ajuda a um vizinho que é pai solo, ser mais compreensivo com colegas de trabalho que têm responsabilidades familiares únicas, não julgar e principalmente cobrar políticas públicas que funcionem. As empresas também têm um papel importante. Adotar políticas de horários mais flexíveis, creches corporativas ou auxílio creche e programas de apoio à parentalidade podem fazer uma diferença gigantesca na vida de funcionários que são pais ou mães solo. Promover uma cultura na empresa que valorize o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal beneficia a todos, mas é especialmente crucial para quem tem a responsabilidade integral pelos filhos. Autocuidado como prioridade. E, por último, mas não menos importante, é vital que os próprios pais e mães solo reconheçam a importância de se cuidarem. No meio da avalanche de responsabilidades, encontrar tempo para si parece um luxo impossível, mas é uma necessidade. Seja através da meditação, de uma atividade física, de um hobby ou simplesmente de momentos de descanso, cuidar da própria saúde física e mental é fundamental para ter forças para seguir em frente e cuidar bem dos filhos. As redes de apoio podem, inclusive, facilitar esses momentos, oferecendo suporte para que o pai ou a mãe solo possa ter um respiro. Construir um futuro onde pais e mães solo não precisem mais lutar sozinhos exige um esforço de todo mundo, em várias frentes. Não existe solução mágica, mas sim um caminho a ser trilhado com empatia, responsabilidade e um compromisso de verdade com a justiça social. A jornada dos pais e mães solo no Brasil é uma verdadeira prova da resiliência humana. São homens e mulheres que, dia após dia, enfrentam uma maratona de obstáculos com uma coragem que muitas vezes a gente nem percebe. Eles são a prova viva de que o amor por um filho pode mover montanhas. Mas o fardo que carregam é pesado demais para ser suportado em silêncio e solidão. A gente viu que os desafios são imensos, financeiros, emocionais, sociais. Vimos que o preconceito ainda machuca e que a falta de políticas públicas eficientes e de redes de apoio fortes piora a situação de vulnerabilidade. Mas também vimos que a esperança mora na ação coletiva, na empatia e na busca por soluções de verdade. Reconhecer esses heróis anônimos é o primeiro passo. O segundo e mais importante é agir. E você, o que pode fazer? Comece refletindo sobre os preconceitos e estereótipos que talvez você tenha sobre famílias com um só pai ou mãe. A mudança começa dentro de cada um de nós. Compartilhe este conteúdo. Ajude a dar voz a essas histórias e a aumentar a conscientização sobre essa realidade. Quanto mais gente entender os desafios, maior vai ser a pressão por mudanças.
Apoie organizações e coletivos que trabalham com mães e pais solo, seja com doações, trabalho voluntário ou divulgando o que eles fazem. Pequenos gestos podem ter um impacto enorme. Mude suas atitudes no dia a dia. Se você conhece um pai ou mãe solo, ofereça apoio, uma escuta atenta, uma ajuda prática. Seja parte da rede de apoio que eles tanto precisam. Aos pais e mães solo que estão nos ouvindo, vocês não estão sozinhos. Sua força é inspiradora, sua dedicação é admirável. Vocês são, sim, heróis e heroínas, e merecem todo o respeito, apoio e reconhecimento. A luta por um futuro mais justo para vocês e seus filhos é uma luta de toda a sociedade. A batalha emocional e social dos pais solo no Brasil é dura, mas o futuro pode e deve ser diferente. Um futuro onde a responsabilidade pelo cuidado seja de verdade compartilhada, onde o apoio seja a regra e não a exceção, e onde cada criança possa crescer em um ambiente de amor, segurança e oportunidades. Não importa qual seja a configuração da sua família. Juntos podemos construir esse futuro. A mudança começa agora, com cada um de nós.